Mercúrio já está para iniciar seu movimento retrógrado. Você sabe o que isso significa e como ele te afeta no seu dia a dia? Olá, eu sou a Grazi, eu sou astróloga e estou aqui para te ajudar na sua jornada de autoconhecimento. Aqui no canal eu tenho tanto conteúdo sobre os movimentos do céu e como você pode se planejar com eles, tanto conteúdos mais teóricos para você que quer aprender mais com astrologia. Em troca, eu peço que você curta esse vídeo agora e, se puder compartilhar, melhor ainda. Então vamos lá falar sobre Mercúrio retrógrado. Primeiramente, quem que é Mercúrio? Bom, Mercúrio era conhecido como o mensageiro dos deuses no Olimpo. Eu adoro a história dele porque ele era o único deus que podia ir em todos os reinos levando suas mensagens. Ele ia do céu ao inferno, afinal de contas, todo mundo fofocava desde o início dos tempos. Era como se ele fosse o carteiro. E ele era conhecido também pela sua rapidez, pela sua sagacidade. Mas ao contrário do carteiro, como a gente tem hoje em dia, que ele simplesmente leva as mensagens seladas, naquela época ele tinha que saber qual que era a mensagem, para aí sim levar a mensagem para aquela outra pessoa. Então ele transmitia as mensagens, ou seja, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Baseado nessa informação, você já imagina qual signo que Mercúrio é o regente? E não é um, são dois. Antes de dar a resposta, como você já imagina, Mercúrio rege o nosso lado mental, a nossa comunicação, o nosso poder de aprendizagem. Você tem uma comunicação efetiva? Consegue se virar bem ouvindo pessoas de sotaques diferentes, idioma diferente? Mercúrio fala de rápida adaptação. Então pensa, se ele era um mensageiro, ele falava com todo tipo de gente, desde os grandes deuses até as pessoas comuns. Daí vem essa adaptabilidade, esse poder de comunicação, porque com cada pessoa a gente fala de uma maneira diferente. Isso que é a verdadeira comunicação efetiva. Isso é uma habilidade mercuriana. Simboliza também as nossas negociações, o comércio e todo tipo de troca que a gente tem com outras pessoas. Bom, vamos lá. Resposta: Mercúrio rege o signo de Gêmeos e de Virgem. E aqui eu diria que um ponto extra para Gêmeos, no sentido por ser um signo de ar, ele se adapta com mais facilidade do que Virgem, que precisa de analisar um pouco mais o cenário e as evidências concretas para de fato mudar de opinião. Então é como se Gêmeos coletasse as informações, né? Ele rapidamente foi lá, pegou mensagem com todo mundo, trouxe tudo isso, e aí o lado virginiano, ele faz o quê? Ele faz uma análise dessas informações, ele cataloga, ele vê o que é que serve, o que é que não serve, o que é fake news e o que é que não é fake news. Então aqui a gente tem informação catalogada, né? Nem tudo que a gente ouve por aí é verdade. Então aqui Mercúrio em Virgem, ele separa o joio do trigo. E é exatamente no signo de Virgem que a gente tem essa retrogradação de agora. E o que é um movimento retrógrado? Aqui é Mercúrio dando uma pausa. Ele passa tanto tempo correndo, levando mensagens para tudo quanto é lado, que de vez em quando ele tem que dar uma desacelerada, ele tem que andar em vez de correr. E Mercúrio, o planeta, ele está sempre próximo do Sol, ele não se afasta muito, porém ele anda mais rápido. Então esses momentos de retrogradação servem para ele dar uma desacelerada para o Sol voltar ali e eles novamente voltarem caminhando juntos. Então aqui, para você que não tem mapa astral ainda e não sabe onde raios está o seu Mercúrio, ele só pode estar em 3 signos em relação ao teu Sol. Ou ele está no mesmo signo que o teu Sol, ou ele está num signo antes, ou ele está num signo depois. Então, por exemplo, eu tenho o Sol em Peixes, então o meu Mercúrio ou ele está em Aquário, ou ele está em Peixes, ou ele está em Áries, apenas um desses 3 signos. Inclusive, escreve aqui nos comentários qual signo que você acha que está o meu Mercúrio, baseado na minha forma de comunicação. Aquário, Peixes ou Áries? Deixa aqui para eu dar uma olhada. E de quanto em quanto tempo isso acontece? Bom, uma média de 3 vezes ao ano Mercúrio faz esse movimento retrógrado. Então não é nada de sobrenatural, não é nada de anormal, muito pelo contrário, a gente está acostumado com esse movimento porque ele acontece com uma certa frequência. Então Mercúrio não tem o poder de mudar e transformar radicalmente a nossa vida. Isso é coisa para os planetas lentos, para Netuno, para Plutão, Urano. Eles sim, os planetas mais próximos do Sol, os planetas ditos sociais, quando eles têm esse movimento retrógrado, né? Assim como a Vênus, que está retrógrada também, inclusive está aqui o link na descrição para você ir lá assistir e entender mais sobre esse movimento retrógrado dos planetas, né? Até porque a gente tem agora 2 planetas sociais que nos afetam mais no nosso dia a dia em movimentos retrógrados, mas é mais uma revisão numa área ali mais específica da nossa vida. Então não é porque ele não tem o poder de uma grande transformação, né, aquela coisa meio da água para o vinho, que ele é desimportante. Não, ele consegue fazer várias travessuras aí nesse meio tempo que ele fica retrógrado. Geralmente são coisas que tiram a gente do nosso piloto automático. São coisas que tiram a gente do mundo, nosso mundo comum. A gente faz sempre as coisas ali meio sistematizadas e de repente elas dão errado.
Você acorda para trabalhar às 7 da manhã e você pega sempre o mesmo ônibus, naquele dia ele passou mais cedo ou atrasou mais, teve greve no metrô, teve greve na cooperativa de ônibus, choveu muito à noite e no dia seguinte os sinais estão todos vermelhos. Então esse tipo de coisa que causa ali um estranhamento, né, que faz a gente prestar mais atenção, né? Opa, eu tô dirigindo e o farol tá desligado, eu tenho que prestar mais atenção. É típico de Mercúrio quando ele tá aí ou mal aspectado no céu ou em movimento retrógrado, que é realmente fazer a gente prestar atenção no que tá acontecendo nessa volta e não simplesmente acelerar como a gente faria quando o sinal tá verde. Então Mercúrio tem esse lado bonitinho, né, de levar as mensagens aonde elas têm que chegar, mas todo signo tem sua luz e sombra, e a sombra de Mercúrio é exatamente essa, é o caos, é a mensagem não chegar, é o sistema não funcionar, é a desordem, a desorganização. Eu vou contar uma história aqui que é bem típica de Mercúrio retrógrado que aconteceu comigo. Lá em 2014 eu fui morar na Irlanda e o trânsito lá é ao contrário. Eu não tinha carro, mas eu tinha uma bicicleta, que é praticamente a mesma coisa, né? Então eu ia trabalhar, eu ia para a escola, eu ia sempre de bicicleta. E assim que eu comprei a bicicleta, eu tive um período de adaptação, né? Eu não andava de bicicleta há anos, então eu tive a primeira adaptação, como me movimentar aqui com a bicicleta. A segunda adaptação era o trânsito tá totalmente ao contrário e eu tinha que ter essa atenção extra de da onde que vem os carros, para onde que eu viro, onde que é a faixa de bicicleta. Então eu passei um bom tempo nesse período de adaptação onde eu não poderia simplesmente colocar um fone de ouvido e ir ouvindo música enquanto eu ia trabalhar, ou enquanto eu ia para a escola ou coisa parecida, porque ali eu ia perder o foco, a probabilidade de acontecer um acidente era muito maior. Eventualmente eu aprendi não só o caminho, né, da minha casa para a escola, aquele caminho, né, na rotina todos os dias ficou claro qual que era, da escola para o meu trabalho, do meu trabalho de volta para minha escola, então o caminho me ficou familiar. Então a partir daquele momento eu já conseguia relaxar e não mais ficava naquela neura de que lado vêm os carros, como é que eu faço a curva ou coisa parecida. Então mesmo quando eu fui de fato dirigir lá, eu consegui sem grandes transtornos porque eu já estava familiarizada com qual lado que andam as ruas. Mas eu não fiquei na Irlanda o resto da vida. Eventualmente eu voltei para São Paulo um ano depois. E quando eu cheguei em São Paulo, que fui dirigindo, que eu entrei no carro, eu percebi o caos em que eu me encontrava, porque eu estava novamente ao contrário. Eu passei meses falando para o meu cérebro que eu estava dirigindo ao contrário enquanto eu estava na Irlanda. Eu tinha que me acostumar a dirigir do outro lado, seja de bicicleta, seja de carro. Então, quando eu voltei para São Paulo, que eu estava no lado certo, né, para o que era antes, então eu fiquei completamente confusa em sem saber mais qual que era o lado certo da rua, qual que era o lado certo que eu fazia uma curva e até qual que era o lado certo do carro que eu tinha que entrar. Então no meu primeiro mês que eu voltei para São Paulo, eu não dirigia sozinha. Eu estava sempre com alguém do meu lado, minha mãe, minha irmã, amiga, e eu sempre avisava para a pessoa, olha, presta atenção e me avisa, principalmente no momento que eu tiver que fazer alguma curva, porque eu não sabia se eu tinha que entrar fechado ou se eu tinha que entrar aberto. Então eu tive alguns momentos ali de mini pânico no trânsito, onde eu me questionava para qual lado que eu tinha que ir, se eu tinha que ir para essa rua ou para essa rua, principalmente se não tinha carro na minha frente para eu poder seguir o caminho. E o período de Mercúrio retrógrado é exatamente isso. A gente tem uma situação que a gente já está acostumada, que a gente já está em piloto automático, aquela informação já passou pela gente, mas por algum motivo ali, naquele período, a gente tem que se adaptar ao novo, se adaptar de uma forma diferente. Então, por exemplo, para mim, dirigir já era algo que eu já tinha aprendido anos antes. Eu não tinha mais problemas com aquilo. Mas uma vez que eu estava na Irlanda e que o trânsito era ao contrário, o carro era ao contrário, antes mesmo de eu entrar no carro, eu já estava errada, porque eu tentava entrar pela porta errada. Então, de agora até a metade de setembro, Mercúrio está fazendo esse movimento retrógrado que pode nos trazer mais exaustão mental, principalmente para quem insistir em andar na direção contrária. E o que a gente evita nesse momento? Bom, como todo movimento retrógrado, né, que é aquele de parar, desacelerar, andar um pouco para trás, depois desacelerar novamente para aí sim andar para frente, é um momento de revisão. Então é você sair um pouco desse piloto automático, não simplesmente entrar no carro, acelerar e ir embora. Qual que é a rota que eu vou fazer hoje? Dá uma olhada pelo Google Maps, literalmente, tô falando a rota, o caminho mesmo, né, da sua casa para o trabalho, enfim, para onde que você for.
se não tem trânsito, se não está bloqueado por algum motivo, ver se você tem gasolina, olha se a revisão do carro tá ok, para ele não pifar no meio do caminho, né? Mercúrio simboliza sim os nossos caminhos, os nossos meios de transporte na Terra, né? Então trem, ônibus, metrô, o carro. Então a gente não tem como fazer uma manutenção no trem da cidade, mas para quem tem o próprio carro é muito interessante ficar de olho. E durante esses trajetos, novamente, prestar mais atenção, né? Sair um pouco do piloto automático, coloca às vezes uma playlist diferente, algo que te faça prestar mais atenção. Esse é um dos cuidados que a gente tem, né? Para quem literalmente dirige por aí, mas também para o nosso lado mental, né, priorizar as coisas. Quais são as tarefas que a gente tem durante esse período? A gente tende a colocar muitas tarefas e não conseguir dar conta de tudo. Então tem ali uma agenda, um planner, qual que é as coisas que você tem que fazer, o que é prioridade, e organize de uma forma que menos é mais, porque é comum quando o Mercúrio está retrógrado a gente ter alguns atrasos. Então aquela coisa, né, a tarefa que a gente fazia em 5 minutos, a gente pode demorar 10, 15, meia hora. Então se programe também para fazer menos coisas sempre que possível. Então pensa, se Mercúrio rege os caminhos, as coisas que a gente comprar, por exemplo, online, podem não chegar, podem se perder, podem atrasar. Então é indicado fazer muitas compras na internet durante esse período? Não. Então se tem algo que você precisa comprar com uma certa urgência que realmente não pode aguardar, tenta comprar pessoalmente, testa o objeto. Se for uma coisa de eletrônico, testa antes de comprar, compra com uma garantia estendida. Assinaturas de contratos também não é indicado, a tendência é a gente ter que revisar tudo aquilo que foi assinado um tempo depois. Por isso que a maioria dos astrólogos já fala, não assina, porque a tendência é você ter que, muito antes do previsto, ter que revisar aquilo por algum motivo. Ou aquilo se desfazer, né, e não se concretizar. Então atenção. Agora, se realmente não tiver jeito, leia, releia e leia mais uma vez o contrato, leia as letrinhas miúdas, peça para outras pessoas te auxiliarem, tenha um advogado, não simplesmente assine tudo às cegas, tá? Então toda essa questão burocrática tem a tendência a ficar mais lento, né? Se alguém está guardando coisa de processo, quer abrir conta no banco, quer abrir empresa, essas coisas tendem a demorar mais justamente, né? Porque Mercúrio tá ali naquele momento, tipo, eu estou relax, eu não vou levar as mensagens com toda a rapidez que você quer. Então tenham atenção, tenham paciência com este momento. Tá, e o que a gente faz então? Já que não dá para assinar contrato, não dá para fazer lançamento, não dá para ir e vir na nossa velocidade normal, o que a gente faz? Bom, primeiramente diminuir os estímulos. Então lembra, se Mercúrio tá lá, né, fazendo o zigue-zague dele, correndo, dando os corre dele, a gente aqui, a nossa mente também tá da mesma forma, né? É um espelho, que tá em cima é como tá embaixo. Se ele tá ali tipo, vamos devagar, porque né, tô precisando de umas férias, a gente é a mesma coisa. Vamos diminuir os nossos estímulos, vamos priorizar as coisas que a gente tem que fazer para a gente não ficar sobrecarregado. Então, coisas novas, cursos novos, livros novos, tudo que for novidade, a gente pode ter um estranhamento ali que a gente não tá com a energia para novidade, mas a gente tá com a energia para rever coisas antigas. Uma ideia às vezes que a gente tinha antes que era inviável, hoje é viável. Cursos que você comprou e não fez, livros que você comprou e não leu, séries que você começou e não terminou de assistir. Então tudo aquilo que a gente deu início no passado e não deu uma continuação, agora é ótimo, agora é o momento para a gente fazer esse resgate e ter uma finalização. Seja realmente não vou ler esse livro e vou doar para alguém, vou dar um movimento para esse livro, né, dar um outro fim para ele, ou isso agora é o meu momento e eu vou ler e vou dar continuidade e isso tá me servindo de alguma coisa. Então toda essa limpa de gavetas, né, o que me serve, o que não me serve, né, principalmente ele estando em Virgem, né, Virgem fala muito desse detox, né, da gente ter ali o mínimo, né, e não ficar acumulando um monte de coisa porque aquilo deixa a gente doente. Então aqui é o momento de fazer esse detox, né, eliminar tudo aquilo que não nos serve mais e deixar apenas o que nos agrega. E se você for viajar durante esse período, tenha bastante atenção não só com os transportes, né, e com atrasos, em chegar cedo em aeroporto, rodoviária, estação de trem, o que for, mas tenha também bastante atenção aos seus documentos. E aqui eu falo não só os documentos que você tem, né, os seus pertences, como também a documentação exigida nessa viagem, né? Por exemplo, se for uma viagem internacional, você tem os vistos, você está com o passaporte em mãos, você tem tudo que é exigido. E aqui mais uma historinha rápida de como Mercúrio nos prega essas pegadinhas. Tem um casal de amigos, 2 virginianos, eles casaram e iam passar a lua de mel em algum lugar no Caribe, não lembro aonde. E eles precisavam da vacina contra a febre amarela. E aí eles tomaram a vacina e no dia da viagem eles foram para o aeroporto, era uma viagem de madrugada. E eles foram barrados no aeroporto porque eles não tinham o certificado internacional da Anvisa de febre amarela, que é diferente da nossa caderneta de vacinação.
A caderneta de vacinação não é o suficiente, pelo menos naquela época, para você poder fazer uma viagem internacional para um destino que exija a febre amarela, a vacina da febre amarela. Então eles não embarcaram. E esse documento, pelo menos na época que eu tirei, era super simples. Você simplesmente levava a sua caderneta de vacinação no posto da Anvisa que tem nos aeroportos e eles veem que você tomou a vacina e eles te dão um outro papel que é esse que você leva de fato na viagem. Você não leva a sua caderneta de vacinação aqui do Brasil, você leva só o papelzinho da Anvisa da febre amarela. Agora, como o voo deles era de madrugada, a Anvisa já estava fechada. Então eles realmente não puderam embarcar. Então eles perderam um dia de viagem e aí no dia seguinte tiveram que fazer esse corre, né, de chegar mais cedo no aeroporto, fazer a carteirinha e aí sim poder embarcar. Então, de novo, né, não é algo que causa um super estresse, nossa, perdemos a lua de mel, isso estragou todo o clima. Não, obviamente no momento você tem um senhor desconforto, né, de você estar indo fazer uma viagem, você não consegue por conta de um documento, principalmente sendo uma coisa tão simples, mas é algo que você consegue contornar. Fala aqui nos comentários se você tem histórias também de Mercúrio retrógrado. Espero que você tenha feito suas anotações para o que te serve na sua realidade nesse momento. Deixa lá marcado no seu calendário, nesse tempo que o Mercúrio fica retrógrado, né, para você priorizar mais, sair do modo automático, ter mais tempo para fazer as coisas, se preparar para possíveis atrasos, né, dependendo do compromisso, que dá tudo certo, e se não der, calma que o caos é pequeno. Então anota aí, Mercúrio fica retrógrado oficialmente no dia 23 de agosto, no grau 21 de Virgem, e volta ao seu movimento direto dia 4 de setembro no grau 15 de Virgem. Para você que já sabe onde tem Virgem no mapa, observe essa área, anote os insights que vêm sobre esses assuntos. Para você que não tá esperando o quê? Bora agendar seu mapa astral para a gente descobrir onde está Virgem no teu mapa e como você pode lidar melhor com essas energias e também se planejar cada vez melhor com a fluidez dos astros. E esse é o momento para você se inscrever no canal para não perder mais esse tipo de conteúdo. Inclusive eu vou lançar uma nova série de 4 vídeos falando sobre os signos. Tenho certeza que você vai adorar, então já se inscreve para você não perder. E é isso, te vejo no próximo vídeo.